Você está ouvindo o podcast O Caminho do Corretor Consciente, um bate-papo em áudio baseado no livro de Rafael Oliveira. Respire fundo, ajuste o ritmo e caminhe conosco. Ouça agora o capítulo 5, A Arte do Atendimento Humano, Confiança, Conexão e Propósito. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, me pegou de jeito. É um capítulo de um livro que, à primeira vista, parece ser só sobre o mercado imobiliário. Mas as lições, são muito universais. A frase de abertura já diz tudo, sabe? Você não trabalha com imóveis, você trabalha com pessoas. Imóveis são cenários, pessoas são histórias. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender como sair desse atendimento automático, sabe? E transformar qualquer interação em algo realmente memorável. É uma provocação excelente e muito atual, né? Porque a gente vive numa era de, otimização, de scripts, de chatbots. E esse material vai totalmente na contramão disso. Ele argumenta que em momentos de grande decisão, e comprar uma casa é um ótimo exemplo, a tecnologia e a técnica são coadjuvantes. O que realmente define o jogo é a conexão humana. A discussão toda gira em torno de uma ideia central. Ninguém vai se lembrar da metragem quadrada exata ou da cláusula 3.2 do contrato. O que fica gravado é como a pessoa se sentiu durante todo o processo. Exato. É aquela sensação que fica, né? Então a gente vai explorar essa jornada. Como que a experiência vira memória, como a memória constrói confiança e como a confiança, no fim, se torna a base de tudo. É uma mudança de perspectiva bem profunda, eu achei. Totalmente. É sair do o que eu faço para o como eu faço e, o mais importante, por que eu faço. Bom, para começar, o material já lança uma distinção que é tipo a base de tudo. Atendimento não é técnica, é presença. E a frase que o autor usa para resumir isso é genial. Técnica responde perguntas, presença responde pessoas. Quando eu li isso, parece que uma ficha caiu. Porque resume a falha de 90% dos atendimentos, né? A gente é treinado para ter a resposta na ponta da língua, para ser eficiente, para entregar a informação correta. A técnica é sobre o quê? Mas o texto argumenta que a pessoa do outro lado, muitas vezes, não está só buscando uma informação. Ela está buscando algo que o material chama de segurança emocional. Segurança emocional. Sabe que essa expressão pode soar um pouco abstrata? Mas na prática é algo bem concreto. É a pessoa ali, prestes a tomar uma decisão que vai impactar a vida dela por anos. E o que ela mais precisa não é de um vendedor, mas de um aliado. Alguém que esteja, como diz o texto, inteiro, atento, presente, interessado, disposto a ouvir de verdade. E essa presença é um recurso muito escasso hoje em dia. Estar inteiro para alguém, sem ficar olhando o celular, sem ficar pensando na próxima reunião, é quase um ato de generosidade. O texto até usa uma metáfora que eu achei muito bonita. Diz que um bom atendimento é como emprestar ao cliente a visão que ele ainda não tem e a calma que ele ainda não sente. Você não está vendendo um produto, está oferecendo estabilidade. Gostei disso. Emprestar a calma. Mas aí me vem uma dúvida, sendo um pouco advogada do diabo aqui. Isso não é uma expectativa um pouco idealista demais para o profissional? Com metas para bater, dezenas de clientes para atender, como é que se cultiva essa presença genuína no meio do caos do dia a dia? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é onde o conceito se aprofunda. Não se trata de passar 1 hora meditando com o cliente. Não é isso. A presença se manifesta em micromomentos. É na pausa que você faz para a pessoa terminar de falar sem interromper. É na pergunta que você faz sobre algo pessoal que ela mencionou de passagem. É em validar o medo dela dizendo eu entendo porque isso te preocupa, em vez de só pular para uma solução técnica. É aí que a mágica acontece. O texto descreve uma cadeia de eventos quase que inevitável. Um cliente que se sente ouvido, ele relaxa. Quando se sente respeitado, ele confia. E quando se sente seguro, ele decide. A segurança é o verdadeiro produto, não a informação. Faz todo sentido. E se a gente está realmente presente, a gente começa a ver a história da pessoa, né? Não só um número de protocolo ou um potencial contrato. O que me leva a pensar naquela outra ideia central do texto. Este não é um negócio de imóveis, é um negócio de pessoas. O mercado é só o pano de fundo. Exatamente.
E o que eu acho fascinante é como o texto torna isso visceral. Ele não fica só na teoria. Ele dá exemplos dos dramas humanos por trás das transações. E são exemplos que todo mundo consegue se identificar, mesmo fora desse contexto imobiliário. Sim, essa foi a parte que mais me emocionou na leitura. O autor fala sobre o casal que está recomeçando depois de uma crise, a família que está crescendo e precisa de mais espaço, o filho que quer trazer os pais idosos para perto, a mãe solo que busca segurança para criar o filho. Cada uma dessas pequenas frases é um universo inteiro de esperanças e medos. E aí vem a frase que amarra tudo isso. Por trás de cada visita existe uma história. Por trás de cada negociação existe uma emoção. Quando um profissional entende isso de verdade, o trabalho dele muda de patamar. Ele deixa de ser um mero intermediário. Nossa! E tem uma citação que define essa mudança de forma brilhante. O texto diz: "O corretor consciente não atende documentos, ele atende destinos." Quando eu li isso, eu tive que parar e respirar fundo. É muito forte, porque atender documentos é uma tarefa, é burocrático, é algo que uma inteligência artificial poderia fazer. Mas atender destinos, isso é uma responsabilidade gigantesca. Prosa do texto. O que está em jogo não são paredes, são vidas. Isso transforma o trabalho que poderia ser visto como puramente comercial num ato de cuidado. E para cuidar de vidas, De destinos, a comunicação precisa ser outra, né? Não dá para usar o mesmo discurso técnico, o mesmo jargão de sempre. E é aí que o material introduz o conceito de comunicação consciente. Isso. E, de novo, ele redefine um conceito que a gente acha que domina. O texto diz que comunicar não é falar, é traduzir. E essa tradução é um serviço de empatia. Significa pegar algo que é inerentemente estressante e complicado, como um contrato, um financiamento, uma decisão de carreira, e, como diz o autor, tornar simples o que é complexo, leve o que é pesado, claro o que é confuso. perfeito. O objetivo não é exibir conhecimento, não é impressionar com termos difíceis. Aliás, o texto é categórico sobre isso. O cliente não quer ser impressionado, quer ser guiado. A pessoa quer alguém que pegue na mão dela e ilumine o caminho, não alguém faça um show de pirotecnia para mostrar o quanto sabe. E o que move essa tradução, essa presença toda? O material chama de o combustível invisível, a paixão por servir. E aqui ele faz um contraste muito interessante entre dois tipos de profissionais. De um lado, tem aquele que serve por necessidade, por obrigação, e o resultado, segundo o texto, é que ele se cansa, se irrita, se frustra. O trabalho vira um peso. A gente conhece gente assim em todas as áreas. É aquela pessoa que parece que está sempre te fazendo um favor. Do outro lado tem quem serve por propósito. E essa pessoa se renova, se alegra, se conecta. O ato de ajudar o outro se torna uma fonte de energia, não um dreno. Mas aí vem a sua pergunta de antes sobre o burnout, sobre o esgotamento. Como diferenciar essa paixão por servir de uma entrega que anula o profissional? O texto é muito sábio nesse ponto e entra numa nuance fundamental. Que é a diferença entre serviço e servidão, certo? Exatamente. O material redefine servir. Não é ser submisso, não é ser menor. Pelo contrário. Servir, no sentido que o texto propõe, é ser maior. É colocar o melhor de si a favor do outro. É um ato de força, de generosidade, que parte de um lugar de autoestima. Ok, então vamos trazer isso para a prática. Como isso funciona no dia a dia? Um profissional que serve, mas não é servil. Como ele age? O profissional consciente, como é descrito na fonte, não se humilha para fechar um negócio. Ele não implora, não aceita ser desrespeitado, ele não se anula. O serviço que ele presta é com elegância, empatia, amor, postura, verdade. Ele estabelece limites. Se um cliente é abusivo, ele sabe se posicionar com firmeza e com educação. Ele entende que o seu bem-estar é condição necessária para poder servir bem aos outros. Essa postura de autovalorização é fundamental. Porque quem age a partir desse lugar de integridade não precisa ficar exigindo respeito. Inspira respeito naturalmente. Isso muda a dinâmica da relação.
que se torna uma parceria, não uma relação de poder. E essa postura já começa a ser construída antes mesmo do primeiro contato direto. O texto diz que o atendimento começa na forma como o profissional aparece no mundo. A maneira como ele escreve um post, como responde um comentário nas redes sociais, o cuidado com a própria imagem, são pequenos sinais que vão construindo uma percepção. O texto dá uns exemplos bem diretos e práticos sobre isso, né? Coisas como responder rápido é respeito, falar claro é segurança, ter postura é autoridade. Cada pequena ação é uma mensagem. E nesse processo, fala-se sobre encantar sem forçar. Sim, e isso é crucial. Não é sobre mandar um brinde caro ou fazer algo espalhafatoso. O encantamento que o texto descreve vem da intenção, da atenção aos detalhes. Ele dá exemplos simples e poderosos. Lembrar de um detalhe que a pessoa mencionou numa conversa. Tipo, você tinha comentado que seu filho adora cachorros, essa casa tem um quintal ótimo para isso. Ou antecipar uma necessidade. Sei que a documentação é confusa, então já preparei um resumo simples para você. Ou simplesmente demonstrar cuidado real. É a diferença entre um gesto protocolar, que está no manual da empresa, e um gesto que transborda a verdade. E como o material bem aponta, ninguém esquece quem o fez se sentir genuinamente visto e cuidado. É isso que cria lealdade de verdade. E para fechar essa parte mais prática, o texto usa uma imagem muito forte. Ele fala sobre 2 tipos de comunicação. A comunicação dos lábios, que só informa, que transmite dados, e a comunicação da alma, que transforma. E essa se conecta diretamente com a ideia de que o cliente não lembra o que foi dito, mas lembra como se sentiu. A comunicação da alma é a que acalma a ansiedade, que reduz o medo, que fortalece a decisão. Não é uma técnica, é sensibilidade pura. Chegando ao final da nossa conversa, fica muito clara a virada de chave que o material propõe. O atendimento humano, quando feito dessa forma, com presença, com propósito, com cuidado, ele se torna, na essência, um ato espiritual. E eu sei que essa palavra pode assustar alguns. Faz todo sentido. É sobre olhar para o outro com generosidade e ver a humanidade dele. É sobre, como diz o texto, oferecer paz em dias incertos e ser presença segura em momentos de dúvida. Exato. O profissional deixa de ser um provedor de serviço e se torna uma ponte. Uma ponte entre onde a pessoa está, com os seus medos, sonhos, incertezas, e onde ela deseja chegar. É isso que o torna inesquecível e insubstituível. A reflexão final do texto resume tudo de um jeito perfeito. Você não vende móveis, você entrega segurança, paz e propósito de vida. O imóvel é apenas o cenário do sonho. Essa ideia do cenário do sonho é um excelente ponto de partida para uma última reflexão, que vai além do material. O texto usa o exemplo dos imóveis, mas a gente pode levar essa metáfora para qualquer área da nossa vida. A provocação que fica é, se a gente pensar na nossa profissão, no nosso trabalho, ou até nas nossas relações pessoais, qual é o cenário que estamos oferecendo aos outros? E mais importante, o que estamos realmente entregando ali? A gente está entregando só um produto, um serviço, um conjunto de tarefas cumpridas? Ou estamos conseguindo ir além entregando algo que não tem preço, como segurança, clareza, confiança ou um pouco de paz? É uma pergunta que vale a pena levar e deixar ecoar. Você ouviu mais um episódio do podcast O Caminho do Corretor Consciente. Que essa mensagem te acompanhe na prática, no atendimento e na vida. Até o próximo capítulo.